A morte não pode mais opor-se à vida. Vamos repetir isso? A morte não pode mais opor-se à vida. É preciso a gente distinguir o que é morte, o que é vida, o que é estrutura de morte, o que é realidade de vida. Durante todo o percurso da Quaresma, a gente pôde rezar sobre isso. Meus amados irmãos e minhas irmãs, como diz Santo Agostinho, a morte não é nada. Os grandes santos da Igreja, Agostinho, São João da Cruz, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, dentre tantos outros, quando descobriram o efeito da ressurreição do Senhor, cada um deles, à sua maneira, souberam ecoar a frase de Agostinho: a morte não é nada. Francisco de Assis, por exemplo, dizia da morte chamando-a de irmã. A irmã morte. Nesta noite santa, fazemos a memória da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, levando em consideração 3 momentos da história da salvação. O primeiro momento é a forma como Deus criou o mundo e para dar certo. Deus não criou para dar errado. Deus criou para dar certo. Neste primeiro momento da história da salvação, como vimos na primeira leitura de hoje, todos devem perceber e devem ter percebido a harmonia entre a palavra criadora de Deus e a própria criação, a natureza toda. E nós cantávamos alegremente o salmo de resposta. Também na relação entre Deus e homem, e mais ainda na criação de Deus e o homem, havia essa harmonia. O homem também é um ser criado por Deus e para dar certo. E dentre todas as outras coisas criadas, o ser humano foi aquele que recebeu de Deus a maior atenção. Como também podemos perceber nas outras leituras, bem como nas profecias que hoje nós ouvimos, a história da salvação mostra que Deus não desampara o ser humano. Nós é quem desamparamos Deus, tiramos Ele da nossa vida, com o nosso mau uso de liberdade, com a nossa personalidade mal trabalhada. Foi o homem e não Deus que não foi capaz de sustentar a harmonia que o Criador colocou na criatura. O segundo momento da história da salvação é a ação de Deus que vai ao encontro do homem quando este quebrava a aliança ao longo do tempo e da existência. Esta aliança que Deus sempre fez com o ser humano nos mostra a sua imensa misericórdia e prontidão, evidentemente, para estar com cada um de nós. Deus sempre quis estar pertinho de nós, juntos. Ele só nunca quis tirar a liberdade criada para o nosso bem. Por isso que nós erramos, porque nós não percebemos Deus bem perto, sussurrando aos nossos ouvidos para que a gente não erre. Deus nunca fez, não faz
e nunca fará acepção de pessoa alguma. É nós quem as excluímos. Somos nós quem tiramos a pessoa da vivência. Prestemos atenção nisso, celebrando a ressurreição. A opção de Deus, pelo contrário, foi sempre pelos pequeninos, pelos sofredores e por aqueles que buscam de coração livre e sincero estar na presença dele. O terceiro momento da história da salvação é o corajoso resgate que Cristo faz para toda a humanidade, através de sua morte e de sua ressurreição. Este é o momento mais intenso e que custou muito sacrifício. O maior deles foi o sacrifício de Cristo. Neste sacrifício, foi preciso oferecer uma nova e definitiva opção de aliança para o ser humano, para a humanidade. Uma aliança não mais de promessas, mas agora uma aliança de sangue. O sangue de Cristo é a aliança que Deus faz definitivamente conosco. Para isso, Cristo teve que nascer na carne, na nossa carne. Cresceu como os pobres, junto deles. Caminhou com os que sofrem, aleijados, cegos, coxos, maltrapilhos. Morreu como um bandido, crucificado. Foi até o inferno para vencer a própria morte. E este é o momento ápice da história da salvação. Jesus vai ao inferno e resgata os que lá estavam. Como dizia uma antiga homilia, Jesus desceu ao inferno e se encontrou com Adão, a mansão dos mortos. O Senhor entrou onde estava Adão e Eva, levantando-se junto a eles, Jesus levou consigo e em suas mãos a cruz vitoriosa. A mancha do pecado em Adão e Eva foram lavadas pelas mãos santas de Jesus. E com a palavra-chave, Jesus resgata os mortos e que caminhava na penumbra das trevas do inferno. E Jesus dizia: acorda, acorda, tu que dormes, levanta-te, eu sou o teu Deus, dizia essa antiga homilia, presente no ofício das leituras de hoje, Sábado Santo. Desses três momentos da história da salvação, podemos formular algumas perguntas. Eu sugiro apenas uma, a que eu mais ouço. Valeu a pena Jesus pagar por todos nós? Essa pergunta é muito intrigante e sugere uma outra condicional, o que é horrível de responder. O que seria
se Cristo não tivesse nascido na carne humana, e se Deus não se oferecesse e não tivesse oferecido possibilidade de uma nova aliança no seu sangue, nós não somos capazes de responder essas perguntas. Pois o que precisamos no momento é compreender o que pode fazer o verdadeiro amor. O que pode fazer o verdadeiro amor? Vamos fazer essa pergunta juntos? O que pode fazer o verdadeiro amor? Nós temos que responder isso com a nossa vida. Não conseguimos se não nos convertermos. Por isso vivemos 40 dias de quaresma. Neste caso, nós estamos diante de um desafio. Olhar para Jesus e perceber como Ele estava vivendo em nossa humanidade. E como a nossa humanidade vive nele, no Cristo. O resgate e a vida que Jesus nos oferece com sua ressurreição, nos traz de volta para a harmonia que tínhamos antes do pecado, como tínhamos que ser. Antes da desobediência de Adão, como tínhamos que ser. Antes da desobediência, como tínhamos que ser. Sua ressurreição nos leva para aquela harmonia criadora de Deus, ou criacional de Deus. Por isso Jesus, como diz o Concílio Vaticano II, ele é o novo Adão, como Maria é nova Eva, de ventre santo e fecundo. Neste caso, não precisamos mais responder às perguntas condicionais anteriormente ditas, porque nós compreendemos Jesus. E se compreendemos Jesus e o mistério de sua ressurreição, que nos leva à originalidade, nós não mais precisamos ficar preocupados com tantas perguntas com se. Até porque quando a gente tenta responder às condicionais da nossa vida, nós colocamos Deus como responsável maior da vida, que é para cada um de nós um presente maravilhoso. Mas quando a gente compreende que Deus nos deu essa vida e Deus nos resgata para que a gente viva essa vida original, nós tomamos a vida nas nossas mãos, com responsabilidade. Agora já temos, portanto, condições, capacidades e toda a igreja a nosso favor, com seus sacramentos, para que a nossa vida seja vida responsável, para que a gente não mais se preocupe com situações delicadas ou perguntas indelicadas que a gente tem que responder todos os dias, porque a gente só vai necessitar responder para a nossa consciência a pergunta: como estou vivendo? Como estou vivendo? Como estou compreendendo Cristo? Como me permito a conversão verdadeira? Cristo ressuscitou. Não há mais motivo de nenhum mal
entre nós. Que o mal entre nós seja dessignificado com o nosso abraço fraterno de daqui a pouco, desejando não só a paz, mas a vida, a fraternidade, a amizade, o amor, que deve ser visível na nossa forma de comunidade viver. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.